Olá, gente, esse é o programa Rema, eu sou o Padre Joãozinho e essa é a sua TV Evangelizar, uma TV da boa notícia. E o programa Rema busca sempre uma palavra, uma promessa, uma inspiração, um caminho, um GPS. Você quer andar para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Consulte a bússola do coração. Esse programa é uma espécie de bússola do coração. Cada vez a gente traz alguém que tem uma palavra especial. Nós já tivemos palavras aqui como liderança, Maria, Nossa Senhora, Jesus, Terra da Promessa, enfim, são tantas palavras. Mas hoje nós queremos entrevistar uma figura muito conhecida aqui nesse lugar, onde nós estamos gravando, em Curitiba, na Vila Auer, na Escola de Negócios, na faculdade e no colégio, ESIC, né? E um pouco a alma desse lugar é o nosso querido Alexandre. Alexandre, o sobrenome agora me atrapalha, né? É Weiler. Weiler. Alexandre Weiler. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Padre Joãozinho. Um prazer, uma honra, uma alegria e tantos outros adjetivos e sentimentos que a gente poderia colocar de poder estar aqui conversando com você e trocando tantas informações. Aqui é a ESIC, aqui onde nós estamos, né? Aqui é a ESIC Internacional. ESIC Internacional vem da Espanha, Madrid, onde que é? Isso, é uma obra da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, teve origem justamente na União Europeia, especialmente na Espanha, e segue aquilo que faz parte do DNA da congregação, daquilo que o Padre Dom tanto queria, que é a educação. E surgiu há quase 80 anos, né? Porque há um pouco de controvérsia, né? Mas surgiu justamente quando uma parte importante dos pais que frequentavam os colégios da congregação na Espanha, e aí os filhos estavam a ponto de se formar, e aí os pais chegavam para os padres e diziam: olha, eu queria muito que os meus filhos continuassem com essa qualidade de ensino que vocês têm, e especialmente com essa ética que vocês são capazes de trazer. E agora os meus filhos precisam assumir as empresas da nossa família. E o único caminho que eu tenho é enviá-los para Londres, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e lá eles irão aprender negócios com excelência. Mas eu gostaria também que tivesse o carisma deoniano, que tivesse ética, que tivesse por trás uma visão cristã. Né? Uma mística. Uma mística, exatamente, Padre Joãozinho. E aí, a partir disso, surgiu a ideia da ESIC Internacional, que é uma escola de negócios de altíssimo nível, no nível de Harvard, de Stanford, do MIT e tantas outras escolas de negócio de prestígio no mundo, mas que também trouxesse valores. Que trouxesse ética. E você, eu sei que você foi seminarista deoniano, né? Tive a honra. Hoje é casado, tem esposa, tem filhos, e atua aqui nesse espaço educacional que tem faculdade e que tem colégio, né? O Colégio ESIC, aqui na Vila Auer. Você, quando que você entrou aqui na ESIC? Que ano? Na congregação eu entrei com 11 anos de idade. 11 anos de idade? Com 11 anos de idade em 1988. Desculpa perguntar, hoje você está com que idade? Estou com 45, Padre. 45, bem mais novo do que eu. E você entrou em que ano? Eu entrei em 1988, né? Lá no Rio Grande do Sul. Em Criciúmal? Em Criciúmal. Você é gaúcho, então? Isso. E você casou com uma gaúcha? Não, casei com uma curitibana. Misturou o calor do Rio Grande com o frio de Curitiba. As duas coisas. E tem verdade. filhos? Sim, eu tenho 2 filhas. Deus me deu a graça de ter 2 filhas maravilhosas, a Clara e a Antonella, né? A Clara com 9 aninhos, a Antonella com 5 aninhos. E são, assim, uma bênção de Deus nas nossas vidas e uma riqueza nas nossas vidas. Muito bem. Você, então, entra na ESIC, entrou em 88 na congregação, Isso. Mas você ficou quanto tempo? Na congregação eu fiquei por 14 anos. 14 anos? 14 anos. Eu tive o prazer de... O último estágio de estudos, né, que eu passei foi em Brusque, né, sua cidade natal, Padre. Uhum. E depois na você chegou até Brusque? Cheguei a Brusque, depois... Chegou na Terra Prometida, acabou. Exato. E depois eu tive 2 anos trabalhando no tirocínio, né, como professor. Aonde? No seminário de Corupá. Você trabalhou em Corupá? Sim, trabalhei em Corupá. E aí, na sequência, indo para Taubaté, eu senti no meu coração que eu precisava dar um tempo para pensar. Isso era que ano, quando deu tempo para pensar? Isso foi 99 para 2000.
Você seria meu aluno. Seria seu aluno, sim, Padre Joãozinho. Eu acho que Teria o prazer de ser seu aluno. Eu acho que eu ouvia falar de um tal de Alexandre Weiler que vai chegar, o rapaz é bom de trabalho e não sei o quê. Não chegou. Se encantou com a... Se eu me encantei com a minha esposa, ela eu conheci 10 anos mais tarde. Foi a Tatiane. Tatiane. Foi a Tatiane. Uhum. Porque daí você estava em Corupá, daí depois acabou subindo para Curitiba e tudo aconteceu. E aí... Mas aí eu volto à minha pergunta. Você sai em... Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo. Claro, uma linha do tempo. Em 2021... você 1999. 99, 2001. Uhum. E aí você falou que levou 10 anos para consolidar seu relacionamento com a Tatiane, que então deve ser 2011, mais ou menos. Isso, eu conheci a Tatiane de 2009 para 2010. E casou em que ano? Eu casei em 2012. 2012. Uhum. Isso, ok. 2012, portanto, 10 anos de casado, né? 10 anos você saiu, organizou sua vida. E que ano exatamente você chegou na ESIC? Então, aí o curioso foi que aí em 99 para 2000, eu tomei essa decisão. Eu cheguei a ir a Taubaté, fiz o retiro, né? O retiro de início, mas isso consolidou ainda mais a minha certeza de que eu precisava dar um tempo para pensar, porque eram 14 anos nessa vida, né? Muito estudo, muita oração, muito trabalho pela congregação, e eu sentia que faltavam apenas mais 4 anos. E sabe aquela pergunta que sempre faziam para a gente nas férias, né, Padre Joãozinho? Quando a gente chegava em casa, as pessoas diziam, quanto tempo falta ainda? Né? Porque a caminhada sacerdotal, ela é uma caminhada muito intensa, ela é uma caminhada muito longa. E quando eu falava, faltam 15 anos, faltam 10 anos, as pessoas diziam, nossa, quanto tempo? E aí, naquele ano, eu lembro que eu cheguei em casa e disse, agora só falta mais 4. São os 4 anos de teologia. E aí as pessoas diziam, nossa, que bom, só mais 4. E aí, naquele momento, eu também senti, eu falei, não, mas espera aí, eu preciso pensar, eu preciso ter mais certeza. E aí foi um momento também que, na época, eu compartilhei com o superior geral, que era o padre Francisco Sene. Eu disse, olha, eu pretendo dar uma superior pequena provincial. Pausa. Era o superior provincial. Naquela época era superior regional ainda, que era o momento da transição, né, entre as províncias. Estamos então em 2000, 2001. 99 para 2000, isso. A virada do milênio. Virada do milênio. E ele disse, não tem problema nenhum. E, curiosamente, quem estava pregando o retiro para nós lá na época era o Padre Léo. Era o Padre Léo. Isso era 2001? Era 2000 para 2000, era 99 para 2000, se eu não me engano. E aí o Padre Léo falou para mim e disse, olha, perfeito, eu vou lhe dar uma série de textos para você refletir, especiais de discernimento, e nós estaremos a semana toda juntos, né? Começava sempre na segunda-feira e terminava na sexta. E aí eu lembro muito bem que ele me falou o seguinte, olha, mas não tome qualquer decisão antes de falar comigo ainda na sexta-feira. Na sexta-feira eu comuniquei para ele que realmente queria parar. E ele me fez o convite para vir até a ESIC Internacional. Isso em 2000? Isso, em 2000. E você veio? E sim, e aí curiosamente quando eu comuniquei para o superior regional, o Padre Francisco, ele me fez o mesmo convite, sem que ambos tivessem conversado entre si. Alexandre, isso no ano 2000? Isso no ano 2000, quando a ESIC era apenas projeto. Eu estou fazendo a entrevista aqui com o Alexandre, e muita gente pensa assim, ele já sabe tudo isso que ele está perguntando. Não. É uma descoberta. Eu estou super interessado nessa história e você vai entender por quê. Você conhece o Padre Léo, você não conhecia o Alexandre, não é? Agora a gente sabe que o Alexandre, ex-seminarista, mas não ex-deoniano, faz um retiro no ano 2000 com o Padre Léo, e o Padre Léo diz, venha a Curitiba, nesse lugar onde a gente está agora, isso, que hoje é a ESIC aqui. E você vem. E eu vim para cá. Curioso que quando eu cheguei aqui, apenas um pedaço da área administrativa estava reformado. O resto estava tudo sendo colocado abaixo, reformado intensamente, porque era um projeto de muita qualidade da congregação. Eu conheci o projeto da ESIC, por quê? Porque nos 10 anos anteriores, como eu lidava muito com informática, com outras coisas mais, e eu nunca tive nenhuma dificuldade na parte de aprendizagem, eu sempre fui o secretário das assembleias, dos capítulos e outras coisas mais, né? Era uma das pessoas que secretariava. Então, eu conhecia profundamente os rumos que a congregação estava tomando. Mas acabou acontecendo de ter essa bênção, né? O convite do Padre Léo e o convite do Padre Francisco Sene. E vim para cá e, na época, eu vim aqui ajudar a montar
toda a parte de internet, toda a parte de rede, toda a parte de documentação que foi a Brasília, porque, bom, o senhor conhece melhor do que ninguém, né, Padre Joãozinho? Isso no ano 2001 daí. E isso já de 2000 para 2001, porque começou em 99 Mas como projeto. Você já estava integrado ao time da ISIC? Sim. E aí eu já vim integrado ao time da ISIC. Então você entra no time em 2000, antes do credenciamento da ISIC? Antes do credenciamento da ISIC. Inclusive os primeiros recebimentos foram por RPA, não era CLT nem nada. Interessante. E aí eu cumpri quase Porque o Padre Léo é tipo Moisés, né? Isso. Ele esteve à frente dessa obra até... até 2002 praticamente. Até 2002. E a partir dali... ele já deixa na mão do Padre Gilberto, se eu não me engano. Na mão do Padre Gilberto e do Padre Afonsinho. E vem também o Padre Isidro de Madrid. Isso, e daí começa uma outra história. Começa uma outra história. E você, então, é anterior Sim. a tudo isso. Sim. Você é da primeira hora. Sim, eu sou do primeiro time. Tanto que eu tenho... A ISIC existe há 22 anos. Então, e quando eu estou você aqui há 22 anos. você não está vendo a parte externa aqui da ISIC, não é? Mas... aqui foi o seminário onde eu estudei, na época, o 2º grau, científico, hoje ensino médio. E tem 2 blocos. O bloco de lá, que eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo que foi construído. Eu também não saberia. O bloco de lá, bem no fundo, eram quartos. Sim. Né? E lá era o quarto do Padre Léo. Exato. Você chegou a... E quando eu vim a Curitiba, eu passei 1 ano morando na casa. Naquele bloco lá. E o meu quarto era do lado do dele. Então, não sei se você sabe dessa história. Agora eu inverto a ordem e eu vou te contar a minha história. Eu cheguei a Taubaté em 1998, já com mestrado em teologia. E em 99, o Ministério da Educação admitiu a possibilidade do reconhecimento civil dos cursos de teologia. E os luteranos de São Leopoldo foram os primeiros a ter um curso reconhecido em 1999. Da UBRA, né? De São Leopoldo. Uhum. Eu fiquei muito interessado naquilo, comecei a estudar, né? Eu era um jovem sacerdote, professor de teologia em Taubaté, esperando que chegasse ali o Alexandre Weiler, não chegou, fez o retiro e foi-se embora, veio para cá. Ouvi falar dessa história. Mas, no ano de 1999, eu fui nomeado, com 1 ano de professor, diretor do Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, da parte dos estudos. E o reitor, na época, o Padre Zé Schmidt, que já faleceu, disse assim, estude essa questão do MEC. Né? E eu comecei a estudar, né? E como é que eu vou saber? Né? E aí eu ouvi falar que o Padre Léo, que era meu colega de turma, fizemos o noviciado juntos, que ele estava fazendo isso aqui em Curitiba. Sim. Né? E eu saí de Taubaté e vim aqui, passei um dia com ele, e tudo o que eu fiz depois passou por aquela tarde, ele me passou todos os conhecimentos, inclusive papéis, xerox que ele tinha, ele me entregou todo o conhecimento, regimento, tudo que ele sabia de como credenciar uma faculdade pelo MEC, ele me passou. E eu entrei em 2001, a ISIC entrou, e nós também, lá em Taubaté, entramos e fomos credenciados praticamente de maneira simultânea. O primeiro curso de teologia que recebeu a autorização pelo MEC para a Igreja Católica Taubaté. Foi o curso de teologia da faculdade, hoje, Faculdade Deuniana de Taubaté. Verdade. Então eu devo ter esbarrado por você naqueles corredores nesse período ali. Você estava. Padre... Eu lembro, sentado na frente do Padre Léo no quarto, e o quarto do lado era o seu. Sim. Olha, quando eu vim para cá, eu fazia 4 coisas simultâneas, né? Porque eu também passava, às vezes, um tempo no CDC, o Centro Deuniano de Comunicação. Eu ajudei eles a montar o site deles e tudo mais lá na Vila Mariana. Né? Mas eu passei 1 mês e meio com eles. Apoiava aqui a casa também, porque tinha alguns idosos naquela época também. Trabalhava na ISIC. E eu tive o prazer também de, durante 3 meses, apoiar um pouco o Padre Léo, que ele estava com uma questão muito intensa de abrir uma série constante de Betânias, né? Então a gente viajava por todas as Betânias, desde Guarapuava até São João Batista, etc. E eu tive o prazer de viajar com ele semanas e semanas, dirigindo e compartilhando o volante com ele, até ajudando ele durante esse período. Depois que eu montei toda a parte tecnológica aqui. E eu lembro dele comentando da sua vinda para cá, inclusive uma parte das fotocópias fui eu que ajudei a tirar. Olha só, recordar então, é viver. Então, está terminando já o nosso primeiro bloco, né?
eu encontro, depois de mais de 20 anos, alguém que estava do lado do Padre Léo. Você conhece o Padre Léo da TV. O Padre Léo já está no céu, junto com o Padre Jonas, que agora foi morar lá. Os dois estão numa festa e uma cantoria tremenda, né? E ali do lado estava um tal de Alexandre, jovenzinho, idealista, fazendo discernimento, e o Padre Léo certamente buzinando no seu ouvido, né? O que você vai fazer da sua vida? Imagina o que é estar do lado do Padre Léo, conhecendo não o pregador, mas o pecador também, né? O pecador e o pregador. Às vezes a gente pensa assim, não, o Padre Léo é um santo, e com certeza a igreja ainda vai se pronunciar a esse respeito, mas a gente conhecendo ele no dia a dia também sabe as insistências que ele tinha em certas coisas, e certamente o Alexandre conheceu esse Padre Léo que come feijão, né? E que conta piada, e que é muito divertido, uma pessoa muito cheia de talentos. Nós vamos fazer o breve intervalo, tem tanta coisa para conversar no segundo bloco, aguarde, porque tem mais Alexandre Weiler e ESIC Internacional de Curitiba. Muito bem, gente, esse é o programa Rema e hoje recebemos a presença simpática de Alexandre Weiler, que é figura carimbada aqui da ESIC Internacional, que é uma expressão brasileira da ESIC da Espanha, ESIC da Comunidade Europeia, uma formação de líderes, uma escola de negócios, um espaço que você precisa conhecer, principalmente você que é de Curitiba e região. E que muita gente não sabe, quem esteve na origem, na primeira hora mesmo desta obra, foi o Padre Léo. Justiça seja feita ao Padre Léo e também a história da ESIC. Não se pode contar a história da ESIC Curitiba sem passar pela memória do Padre Léo. E aí você passou por muitos líderes, diretores, veio o Padre Gilberto, veio o Padre Isidro, não é? E quando você se olha hoje, né? Você também fez muitas outras coisas, né? Você se formou, você terminou certamente filosofia em Brusque. E aí depois qual foi a formação do Alexandre? Estava aqui em Curitiba, não chegou em Taubaté, não fez a teologia. E agora? O que vai fazer o Alexandre? Bom, hoje nós vivemos numa era onde a gente fala muito de lifelong learning, né? É um palavrão para falar o LLL, significa que a nossa geração nasceu para se desenvolver. E eu me identifico muito com isso porque eu fiz isso a minha vida inteira, né? Eu amei a filosofia, achei ela muito interessante, mas eu gostava muito de tecnologia, porque lá eu conhecia a lógica matemática e a filosofia da linguagem, que é a base da programação. E aí, desde aquela época, já em Brusque, a gente cuidava de toda a parte de tecnologia para os fráteres, e depois a gente desenvolveu isso para os seminaristas no seminário de Corupá. Criamos o primeiro site que a congregação teve, que era no próprio seminário também. Desenvolvemos cursos para eles e foi uma coisa muito interessante. Ou seja, e aí a partir disso, né, uma série de certificações, Linux, Microsoft, pós-graduações na área. E aí o primeiro mestrado em gestão de instituições de ensino superior. Aonde foi? Em Portugal, na UPorto. Daí você foi na UPorto e fez o mestrado em Portugal. Isso, o primeiro mestrado. E daí o segundo mestrado foi uma parceria aqui entre a Positivo e a Federal, que é em administração pura. Aí, além disso, também um MBA em gestão de negócio e marketing na própria ESIC Internacional. Aí você foi estudar em Madrid? Eu estudei aqui mesmo, no nosso aqui MBA. Mesmo? Aqui. Uhum. E depois o doutorado foi feito na Universidade La Impresa, no Uruguai, né? Que era um curso de cursos de férias, justamente, porque aí eu já concentrado. Daí você ia para o Uruguai, estudava e voltava. Isso, sempre. Qual foi o tema da tese de doutorado? O tema da tese de doutorado foi justamente um sistema, porque eu tenho uma empresa também fora daqui, duas empresas, uma de consultoria e uma que desenvolve sistemas com um colega meu da época de segundo grau aqui do ensino médio, o Carlos Ritter. Né? Uhum. E a gente desenvolve sistemas, e hoje o nosso maior cliente é a Vale do Rio Doce. Então, um dos sistemas que nós implementamos na mineradora Vale do Rio Doce foi a minha tese de doutorado. E qual foi o tema? Aceitação de novas tecnologias. Né? Como assim? Como você faz para que as pessoas aceitem novas tecnologias? Você acha então que a pessoa não quer mexer no caixa eletrônico, é melhor depositar o dinheiro no caixa pessoal? Também. O gerente agora é um gerente eletrônico, você tem resistência. Isso. E aí muda para o aplicativo e até a pessoa entrar na lógica do aplicativo, ela tem resistência. Não, eu quero ir no caixa eletrônico. Exato. É mais ou menos isso? Padre Joãozinho, é fabuloso o que o senhor está mostrando. É passar disso
para aquilo, né? Você sai do notebook e entra justamente no mundo mobile, né? Antigamente, quando você implementava qualquer coisa dentro de uma empresa, os colaboradores, os funcionários, eles resistiam. E há 4 técnicas principais para fazer as pessoas aceitarem. Atenção, você que tem uma avó, que tem uma mãe, que tem um amigo, que tem alguém que não gosta de tecnologia, não tem rede social, talvez nem tenha celular, não gosta do celular, é inimigo da tecnologia, tem uma resistência tremenda. A minha mãe, padre, ela não faz nada no aplicativo, ela quer que eu vá no banco, fique na fila horas para pagar aquele boleto. Qual é a técnica de Alexandre Weiler para superar a resistência à tecnologia? Ou no banco, na lotérica, né, Padre Josinho? É curioso, né? A primeira delas é utilidade. Elas precisam entender que será útil para elas. Segundo, elas precisam entender que será mais fácil e obterão melhores resultados, né? Terceiro, precisam existir condições facilitadoras, ter recebido treinamento na área e treinamento que seja contento. E quarto, precisa funcionar. Porque quando dá muitas telas de erro, quando trava, quando se sente num lugar sem avançar ou sem retornar, aí justamente isso derruba todo o processo. São as 4 principais condições facilitadoras. Então tá, você já entrou no metaverso? Ou você tem resistência? O metaverso, eu já o conheci profundamente, já estudo profundamente o metaverso, mas eu evito entrar lá o máximo possível, por alguns motivos principais neste momento, né? Não pôs o óculos ainda? Já coloquei para testar e conhecer o ambiente. Mas o curioso é que eu não tenho tempo para fazê-lo, dadas as atividades que eu desempenho aqui na ESIC Internacional. E é um processo de imersão tão grande, quem está em casa sabe, né? No momento que você entra numa rede social aqui no celular, quando você vê, você já passou hora e meia. Dentro de uma imersão de metaverso, né, onde todos os seus sentidos praticamente de audição e de visão eles são cobertos, a chance de você se perder naquilo é simplesmente gigantesco. Então, sim, nós já fizemos uma série de experimentos aqui para a ESIC Internacional, com a ESIC da Europa e tudo mais. Iremos utilizar isso parcialmente aqui dentro da instituição, mas precisa ser com aquilo que o Aristóteles já falava, né? O segredo da vida é a virtude. O que é a virtude? É um meio entre 2 extremos. Você está à frente de um processo aqui da ESIC belíssimo de credenciamento para oferta de educação à distância. Nós já vamos falar sobre isso. Mas vamos lá para frente, né? Já que você tem uma tese de doutorado de como superar a resistência ao uso da tecnologia. Você acha que aqui na ESIC nós ainda vamos assistir a aula de professores holográficos? É possível que sim, né? É possível que sim. Sempre existe uma aposta muito grande. Se vamos para a imersão 3D ou se nós vamos para um momento de realidade aumentada, né? Qual que é a diferença disso? A imersão 3D é quando você coloca aquele óculos e você fecha os seus ouvidos. Sim. E o mundo é criado todo serotonina artificialmente. Pura. Serotonina pura. E a outra é a realidade aumentada, é onde a gente continua em contato com esse ambiente, mas a gente projeta informações sobre esse ambiente. Quase como aquele óculos do Google, né? Onde você tem um híbrido de ambos, né? Sabe que já existe, eu já tive até a oferta de fazer palestra com projeção holográfica, mas sendo eu projetado num palco lá em Orlando, sim, né? Na Flórida. Mas eu estou aqui como se fosse um Zoom, um Google Meet, só que ao invés de ser uma tela plana, é um 3D total por meio de projeção holográfica por um aparelho que projeta aquelas luzes em cima do palco e as pessoas veem meu violão e tal, mas sou eu. Sim. Isso eu não tenho resistência. O que eu tenho uma certa resistência, eu estou olhando aqui utilidade, facilidade, capacitação e funcionalidade. Eu tenho uma certa resistência em relação à mistura de inteligência artificial, criptomoedas e o universo metaverso, juntando com isso também a projeção holográfica, que seria o contrário, né? Sim. Seria a internet saindo de dentro dela para chegar na nossa mesa aqui, alguém aqui na minha frente, conversando conosco aqui, todo mundo vê, filma e ele está aqui numa projeção interessante, ele tem personalidade, só que tem um detalhe, ele não existe. Uhum. Ele não tem alma. Ele é um professor da ESIC que foi comprado, que é uma inteligência foi criado por inteligência artificial que sabe tudo de negócios. E é o melhor professor do mundo, que tem uma biblioteca imensa dentro. E o aluno começa a ter mais segurança nesse professor
de inteligência artificial do que no professor que é real. Sim. Né? Imagina, o médico tem na antessala um médico holográfico, com inteligência artificial. Você entra naquela salinha e conversa com ele e ele te dá todas as respostas possíveis e imagináveis sobre sua doença ou sobre seus sintomas. E depois, quando você chega para o médico, você acha até o médico menos competente que aquela máquina com a qual você conversou. Você acha que isso é... Eu estou na ficção científica, pensando coisas... Quem está assistindo o programa agora está pensando... Já existe. Padre Joãozinho agora... será que vai ter isso? Vai ter um programa na TV Evangelizar em que o apresentador não existe. Ele foi criado. É uma projeção holográfica. Será? Então, Padre Joãozinho, o curioso é que durante muito tempo... Nesse momento eu sou exclusivo da ESIC Internacional, mas durante mais de 10 anos eu também contribuí com quase todas as pós-graduações da Pontifícia Universidade Católica. E uma das cadeiras de Curitiba. E uma das cadeiras que eu ministrava lá era telemedicina. E sentavam na minha frente gestores de saúde, médicos e etc. E desde 2015, os chineses já têm uma cabine de telemedicina onde você senta, sopra algo que parece um bafômetro, coloca o seu braço numa argola que faz aquilo que aqueles relógios inteligentes fazem, né? Oximetria, batimentos cardíacos, etc, etc. E você responde uma série de perguntas que uma inteligência artificial lhe faz, tira uma foto da sua íris e cruza isso com o seu histórico médico-paciente. Com base nisso, essa inteligência artificial lhe dá o seu diagnóstico. Caso ela não consiga, ela transfere isso para um médico de carne e osso. Hoje a estatística só transfere em 14%. Nos outros 86% das vezes a inteligência artificial resolve o seu problema. E o curioso é que a taxa de assertividade média de um médico não passa de 42%. O melhor não passa de 61%. Né? Então, chegando ali a 84%, 86%, você já tem uma diferença muito grande. O IBM Watson, que é a inteligência artificial da IBM, já faz isso no Estado de Israel. Né? Interessante que essa cabine, do lado, ela já tem um dispenser automático de medicamentos de maior uso, né? Quase como se fosse uma maquininha de Coca-Cola. Então, a gente já tem isso na China e na Índia nesse momento. Interessante essa questão, entra bem dentro da facilidade. Isso convence as pessoas. Por exemplo, outro dia eu fui acompanhar minha mãe no médico em Blumenau. Por questão ética, eu não vou dizer o nome dele, mas poderia tranquilamente dizer o nome dele aqui. Ele iria fazer uma cirurgia nela. Também não vou dar detalhes sobre a cirurgia, porque acho que não é relevante aqui. Mas eu vou dizer o hospital porque eu achei extremamente maravilhoso o atendimento. Eu gostaria de prestar essa homenagem aqui ao Hospital Santa Catarina de Blumenau, dos luteranos, né? Não é católico, é dos luteranos, que está lá há uma centena de anos, né? Sim. E a cirurgia nela seria feita por videolaparoscopia. E quando nós fomos conversar com o médico disse assim, olha, vai ser feito por vídeo. A minha mãe disse, minha mãe tem 79 anos, vídeo? O senhor não vai tocar aqui? Não, é numa televisão. O senhor não vai ficar olhando para mim? Aí ele disse assim, o médico também não é muito novo. Olha a facilidade. Olha, o maior problema dessa cirurgia é porque pode romper algum outro órgão, né? E aquilo que eu vejo com o meu olho numa dimensão 1, pela TV eu vejo na dimensão 10. É muito difícil errar, né? Exato. Aí ela diz, ufa, então é melhor, né? Com certeza. Ela foi operada num dia, no dia seguinte estava em casa. Sim. Ou seja, é uma tecnologia. Operar por uma televisão há um tempo atrás acharia insano, né? Sim. Hoje em dia, opera pelo vídeo e até o médico pode estar longe. Sim. Não precisa estar presente. Exatamente. Você acha que essa tecnologia 5G misturada com inteligência artificial e todo esse universo... Eu estou falando metaverso, mas metaverso é um pedaço. É um pedaço de todo um universo, né? Sim. Ele vai... Nossa geração ainda vai ver muita novidade ou terminou na internet, no WhatsApp? Seguramente que sim, Padre Joãozinho, porque pré-pandemia, a IBM já falava e a OCDE diziam que entre 80% e 90% das empresas e dos cargos que existem hoje seriam tocados ou transformados. Nesse momento, a gente sabe que isso já está acontecendo e que nós não passamos de 2030 com quase 100% dos cargos e dos modelos de negócio que existem hoje sendo tocados. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, há 5 anos atrás, nós tínhamos
quase 200 mil médicos no Brasil. E já havia uma quantidade suficiente. Depois disso, uma série de cursos novos de medicina foram criados e aí nós teremos um desequilíbrio de oferta e demanda nessa linha. Na parte de odontologia, hoje o Brasil detém 20% de todos os dentistas existentes no mundo. Sabe o que eu acho, Alexandre? Você está falando tudo isso. Eu acho que nós vivemos a infância de uma grande revolução. Sim. E seremos olhados com risos pelo futuro, quando tudo isso tiver realmente utilidade. Assim, vocês acreditam que lá no ano 2020 o pessoal usava Facebook, que eles expunham a sua intimidade na rede? Né? Vocês acreditam que eles não operavam pela internet? Vocês acreditam que eles tinham Instagram? Sim. Né? E andavam com um retângulo desses. Vocês acham que eles andavam com um tijolo no bolso? Né? É verdade. E então, eu vou lhe dizer uma coisa, talvez quem está em casa não entenda. Eu acredito que o segredo é aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que é: o verbo se fez carne. Sim. E habitou no meio de nós. Eu acredito que essa frase ela é paradigmática. O verbo é o universo digital, né? Só que ele tem que tocar a carne. Esse é o universo analógico. E nós começamos no analógico e tivemos uma revolução digital. Agora o digital está se tornando analógico, porque está tendo imersão. Sim. Você percebe isso? Porque quanto mais evolui a tecnologia, mais importante é o ser humano. No ano 2000 para 2001, eu me preocupava muito em entender tecnologia e explicar isso para os empresários, porque boa parte deles tinham computadores, mas usavam computadores como se fosse uma máquina de escrever de R$2.000, né? Eles não usavam isso. E era doutriná-los para que eles começassem a utilizar. Depois de 2001 até 2010, basicamente, ensinar a usar bem, porque não basta ter a tecnologia, precisa usá-la da melhor maneira. Mas nos últimos 12 anos, a minha principal missão tem sido... E eu tenho trabalhado com consultoria e através da EZIC Internacional em mais de 500 empresas que nós temos trabalhado com formação, é justamente resgatar o elemento humano. Porque quanto mais evolui... O toque, a carne. Isso. Aquilo que Jung dizia: conheça todas as técnicas, domine todas as métricas, mas ao tocar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é extremamente importante. Isso é maravilhoso, porque você pode até entrar no aplicativo e pedir um alimento, mas depois você não come o celular. Exato. Você vai receber o lanche e se alimentar. Já até o tempo passou, o tempo é analógico. Nós vamos fazer um breve intervalo, aqui está deliciosa essa conversa, eu quero explorar aqui o conhecimento dessa figura cheia de ferramentas, que é Alexandre Weiler, foi um discípulo do Padre Léo, e hoje transforma isso numa série de oportunidades de negócios, de capacitação, de desenvolvimento pessoal. Ele vai falar mais para nós sobre essa questão aí do LLL, desenvolvimento pessoal. Eu quero saber melhor o que é esse negócio de desenvolvimento pessoal, mas também dessa questão de educação à distância, porque você está metido nisso, mas muita gente diz: não, mas educação à distância, será que isso funciona? Sim. Então vamos querer superar a resistência aí, se é que ela existe. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Esse é o programa Rema e nós estamos hoje recebendo aqui a figura simpática aqui na EZIC, a casa dele, desde 2000, em que ele foi convidado pelo Padre Léo para vir para cá, o Alexandre Weiler, né? Nós falávamos no primeiro bloco de uma sigla que você falou em inglês, LLL, Lifelong Learning. Lifelong Learning. Desenvolvimento pessoal. Isso. Né? Esse desenvolvimento pessoal encontra às vezes até resistência, né? E você falou de 4 elementos da sua tese de doutorado para superar a resistência: utilidade, facilidade, capacitação e funcionalidade. Sim. Muito bem. Hoje nós temos a educação à distância. Eu sei que você está há mais de ano se dedicando ao credenciamento da EZIC para a educação à distância e ela foi credenciada. Parabéns aqui ao esforço, Padre Ari, toda a equipe, Padre Cícero, toda a equipe aqui da EZIC Internacional Curitiba. Mas quando se fala de educação à distância e desenvolvimento pessoal, a pergunta que não quer calar: funciona? Então, essa é uma questão extremamente importante, porque é quase como um namoro, ou quase como um chamado vocacional, né? Se não houver uma resposta, não dá certo, né? Os dois lados precisam querer, né? O chamado precisa existir e precisa existir um eco do outro lado.
a educação vai na mesma linha. É curioso, por exemplo, né? Agora, lá em 2014, nós já preparamos os nossos alunos, nós fizemos uma parceria com o Google for Education, aqui na ESIC Internacional, e nós preparamos não apenas os nossos colaboradores, não apenas os professores, não apenas os alunos nas novas tecnologias, mas nós trouxemos isso para a área pedagógica, né? Sala de aula invertida, métodos ágeis e tudo mais. E passamos de 2014 até 2016 um projeto contínuo com o Google aprendendo a fazer isso. Tanto que quando veio a pandemia em 2020, né, curiosamente nós estávamos na Casa Geral lá em Roma discutindo com as outras obras da congregação que estão em todo o mundo, né? Aliás, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus tem uma obra maravilhosa, né, de estar no mundo inteiro focando nessa coisa preciosa que é a educação. E aí a pandemia começou lá. Né? A gente viu isso acontecer. Viemos para o Brasil, eram 2 semanas antes quase de ter o boom aqui também, mas nós já nos preparamos. E o curioso é que quando o governador aqui colocou o decreto de que tudo deveria fechar, lockdown, nós viramos a chave em 24 horas. Em 24 horas, todos os nossos alunos do colégio, da graduação, da pós-graduação, passaram a ter aula 100% ao vivo, com a mesma grade e exatamente no mesmo lugar. Justamente porque nós sabíamos que não eram alunos de EAD. Eles precisavam de uma educação digital e não de uma educação EAD. E aí, curiosamente, porque eles tinham o presencial como primeiro momento. Então, a gente passou a transmitir tudo o que acontecia ao vivo na sala de aula, nós trouxemos para dentro do ambiente digital, com uma série de técnicas que acabaram dando muito certo. Tanto que todos os meios de comunicação começaram a fazer romarias aqui para a ESIC Internacional para entender como isso funcionava. E aí também nós viramos o projeto, porque nós sabíamos que quando terminasse isso tudo, uma parte da população, tendo entendido como o EAD funciona, como a educação digital funciona, não iria mais querer vir presencialmente. Por isso hoje a ESIC Internacional ela tem as duas coisas, né? Na nossa graduação... Foi criando o universo híbrido. Exatamente. E a ESIC Internacional, na Europa, ela tem um jargão para isso que se chama campus infinito. Né? O campus da instituição ele precisa ser infinito, ele precisa ser transformative learning, né? Uma educação transformadora. Então, hoje na nossa pós-graduação, o aluno ele pode vir presencialmente ou ele pode assistir à distância, a partir de qualquer dispositivo. A aula é 100% ao vivo e ele interage, tem uma TV do lado. Qual que é a plataforma? Nós estamos utilizando o Google Meet, porque nós temos uma parceria com o Google, então ele é um Meet um pouco mais avançado do que os outros Meets que existem por aí. Entendi. Numa conjunção com o Classroom e com o Google Agenda, então isso funciona muito bem. E na graduação, nós estamos estreando, conceito nota 5 no MEC, né? Isso nos deixa muito felizes com o reconhecimento. Todos os cursos que nós temos presencialmente, eles também estarão disponíveis dentro do ambiente digital. Então, a ESIC Internacional, para quem está nos assistindo para o próximo ano, né, você que não está em Curitiba, pode ter um diploma internacional. Como é que a pessoa faz? Ou seja, hoje a internacionalidade é parte fundamental, fundamental, né? da educação. E a ESIC oferece esse diferencial. Oferece esse diferencial, porque no mundo globalizado não dá mais para competir com técnicas puramente Mas não nacionais. precisa estar morando em Curitiba, então? Não precisa, Padre Joãozinho. Mas como que a pessoa faz na prática? Ela digita www... Qual que é o site? ESIC.br, ESIC, bem fácil, nem .com tem, né? É direto ESIC.br. E ESIC é ESIC, né? ESIC significa Escola Superior de Engenheiros Comerciais. Ah, engenheiros? Engenheiros isso comerciais. Me atrapalha. Engenheiros, porque é isso. Lá da Espanha. Eles tratam os negócios de uma forma tão séria como se fosse uma engenharia. Né? Engenharia de negócios, então. Uma engenharia de negócios. E é impressionante como isso funciona. E aí as pessoas podem decidir, né? Se elas querem vir presencialmente até a instituição ou podem fazê-lo à distância. Então, alguém que está no Recife, em Brasília, nesse momento, entra no site, se inscreve e aí é uma disciplina por mês, né? Uma disciplina por mês ao longo do programa. São 4 cursos principais nesse momento: administração, gestão comercial e 2 extremamente inovadores: negócios internacionais e digital business. Tem digital business também. Digital business também. E aí a pessoa, ela pode... nós utilizamos também, além do campus infinito, uma metodologia de Harvard chamada Peer Instruction, onde tem uma articulação entre teoria e prática muito interessante. Então, além de ter a certificação internacional da ESIC Internacional... A certificação nacional também do MEC. Certificação nacional do MEC, que é extremamente relevante. A metodologia Peer Instruction, e ele pode escolher se ele quer vir presencialmente para essas articulações,
ir para as avaliações, ou se ele quer fazer isso mediado por tecnologia e vir presencialmente até a instituição a cada 6 meses para fazer as avaliações. Toda essa conversa está muito interessante, mas como o nosso tempo é breve, eu queria fazer um papo cabeça com você a respeito de um negócio que uma mudança que você fez aqui que me deixou confuso. EAD é educação à distância. Inclusive não tem crase. É EAD, educação à distância. Mas você insistiu em corrigir educação à distância, ou seja, digital. O D você mudou. Educação digital. Porque, qual é a diferença? Para permitir a opção das pessoas. Porque o EAD, no jargão que ele existe hoje, ele é fortemente assíncrono, vamos colocar dessa maneira. O que significa, né? O aluno entra, ele começa a ler uma série de conteúdos e depois ele faz uma série de avaliações. E muitas das vezes ele se sente muito sozinho nesse processo. Por isso que o EAD não é para todo mundo. Você precisa ter uma força de vontade muito grande. Esse é assíncrono, né? O distância. Exatamente. E o digital? E nós chamamos o nosso de digital justamente porque você terá o tempo inteiro um tutor te acompanhando nesse processo, olhando os seus avanços. Você acha que isso é presencial? Porque tem muita gente que diz assim, olha, nós aqui temos um curso presencial e temos um curso EAD, como se fossem coisas diferentes. Mas a distância pode ser o seguinte, tem alguém lá de Porto Velho nos assistindo. É distante. Isso. De Manaus, é distante. Só que ele está nos assistindo agora. Isso. E nós estamos interagindo ao vivo e a cores. Exato. Essa sincronia no tempo não compensa a distância geográfica? Isso ajuda muito, Padre Joãozinho, porque às vezes a pessoa lendo, ela vai no ritmo dela e no horário dela, mas às vezes a motivação se esvai ao longo do tempo. Agora, quando você entra justamente num MBA ou numa graduação, onde você entra e tem alguns alunos que estão presencialmente, você aparece numa tela, você faz perguntas ao vivo para o professor, os alunos escutam a sua pergunta, respondem, dão contribuição, e essa interação acontece, aí você tem o Transformative Learning, que é uma educação transformadora, que é um campus infinito, porque o campus ele se estende, além do presencial, ele se estende para a pessoa que está lá em Porto Velho, ele se estende para a pessoa que está lá em Rio Branco, e ela interage com as suas experiências em tempo real, com as experiências das pessoas que estão aqui. Outro dia, eu sou inclusive vinculado ao Ministério da Educação para avaliação do ensino superior. Então eu sei muito bem onde eu estou me movimentando nessa conversa. Mas outro dia, eu não sei, confesso minha ignorância, você vai me ajudar. Estava com essa pergunta já há dias aqui na minha bolsinha de perguntas, no meu saquinho de perguntas. Eu vi uma universidade, não vou dizer qual fazendo propaganda de uma pós-graduação lato sensu presencial online. Uhum. Por quê? Porque é sincrônica. Sim. Porque a aula é na segunda-feira, às 20 horas até 22 horas, professor de um lado, aluno do outro, só que por meio de uma tecnologia tipo Google Meet. Antes da pandemia, alguém tinha ouvido falar de Zoom? Eu confesso que nunca tinha ouvido falar de Zoom. Agora eu rezo o terço todo dia no meu canal no YouTube, mediado pelo Zoom, com as minhas senhorinhas, né? Que não perdem todo dia, no final da tarde nós nos reunimos e é sincrônico, ou seja, é naquele horário e a gente está rezando de verdade, está sendo ao vivo e todo mundo se sente presencial. Ou seja, há uma presencialidade online. Não existe? Mediada por tecnologia. Exatamente. Exatamente. Essa é um pouco a proposta da ESIC? É essa a proposta da ESIC e especialmente a questão da interação entre teoria e prática. Né? Porque o Peer Instruction, ele traz dentro da sua proposta inicial você sair apenas da questão teórica conceitual e articular isso com o dia a dia. E uma escola de negócios, ela precisa fazer isso. Ela precisa preparar as pessoas para a prática, não apenas para a questão paradigmática que você vê no stricto sensu, no mestrado e no doutorado. Né? Eu sei que eu acabei de falar uma série de palavrões, mas eu sou o grande simpatizante de Da Vinci, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, vamos trazer isso para o dia a dia. É a teoria da complexidade do Edgar Morin. Exatamente. Então, é muito importante a gente aprender a manusear esse dia a dia. Né? Tanto que o que mais nos deixa felizes, por exemplo, são os resultados que os nossos alunos conseguem. Um aluno ESIC internacional hoje, ele abre a sua empresa e dificilmente a empresa quebra. Mas a ESIC, no seu colégio, aqui em Curitiba, é caracterizada pela disciplina. Sim. Não é? Dos elementos e pela qualidade. Então, o aluno adolescente que usa a tecnologia em sala de aula
ele não tem o risco de cair na síndrome da dispersão? O que você acha? Então, existe um risco grande envolvido nesse processo, né? Então, por exemplo, aqui no nosso colégio, o nosso aluno, ele usa smartphone, mas ele só usa o smartphone quando o professor demanda. Eu ouvi dizer que em Harvard está proibido o uso de computador ou de qualquer tecnologia em sala de aula, porque ali Sim. é o lugar da academia. Mais ou menos como você está na esteira, numa academia, fazendo... Como é que é halterofilismo? Como é que faz aqui? Né? Tem que levantar peso. E aí você pega e está levantando peso e olhando no seu celular e mandando, né? Mandando mensagem. Não dá. Então eu vou lembrar aqui, eu não lembro mais o nome dela, minha professora de pedagogia lá na USP, no doutorado. Ela foi reitora da USP, inclusive. Ela contava uma historinha de 2100, no ano 2100, que chegou alguém, uma aeronave acabou de chegar em Marte, para dizer como que acabou de chegar de Marte, né? Sim. Na Terra. E diz, como é que é a educação agora lá em Marte? Como é que estão as escolas em Marte? Porque Marte lá em 2100 já foi povoada e tal. E aí a pessoa diz assim, nossa, lá é muito moderna. A sala de aula tem um quadro verde, né, com um negócio de cal que dá poeira, inclusive. Aquilo dá uma experiência de olfato e tal. Como chama? Chama giz. Né? E usa computador, qual é a tecnologia? Não usa nada. Usa quadro, giz e cuspe. O professor fala, o aluno responde. A educação dos nossos avós. Exatamente. Isso é considerado extremamente de vanguarda. Inovador. Isso. A Finlândia, nesse momento, ela baniu o uso de equipamentos eletrônicos nas séries iniciais, justamente porque existe o problema da dispersão, da falta de foco, da procrastinação e outras coisas, né? Então, os nossos alunos utilizam, né? Tanto que a gente foi eleito agora o colégio pela School Advisor como o colégio com a melhor infraestrutura, melhor corpo docente e melhores resultados dos alunos. Isso no colégio, né? Nossos alunos, justamente, eles têm ganho, né? Olimpíadas de ouro, de prata, em matemática, astronomia e tudo mais nas competições nacionais. Justamente por causa deste foco, né, que existe, este foco, esse direcionamento. E os nossos professores, alunos, pais, eles têm um grande compromisso, um pacto quase pela qualidade da educação. Então é uma receita que tem funcionado bastante nos últimos anos. É o simples que você falou, é o simples. É o simples, é a qualidade, é o foco, é o empenho, é todos entenderem que a educação é importante. E o fato de vir uma certificação internacional, para quem está procurando emprego, garante que você entra no topo, né, lá do filtro para o processo seletivo. Se você tem uma certificação internacional, normalmente você é promovido na metade do tempo. Para ser gerente, você demora de 6 a 8 anos. Se você tem uma certificação internacional de 3 a 4 anos. Para ser diretor... Inclusive línguas, idiomas. Exato. Para ser diretor de 10 a 15 anos. Quando você tem uma certificação internacional, 6 ou 7. Então, isso acelera muito a sua vida profissional. E se você tem uma empresa, então... Poxa vida, fornecedores do exterior, investimento no exterior, clientes no exterior, parceiros de negócio no exterior, isso potencializa muito a riqueza que nós temos enquanto brasileiros. Então eu sempre falo assim, para quem está nos ouvindo agora, conheçam a ESIC Internacional. É a sua chance de ter uma instituição de extrema qualidade, com uma instituição muito séria, ética nos negócios, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Com mística. Com mística. Pagando em real e falando português. Né? Isso não existe, né? O famoso BBB, o bom, bonito e barato, né? Num único lugar. E que é um espaço de utilidade, facilidade, capacitação e funcionalidade. Exato. Funciona. Olha, Alexandre, o nosso tempo é cruel, né? Em latim, tempus urgit, né? Já acabou? O tempo acabou. Mas você que está nos acompanhando deve ter pensado assim, eles foram lá no século 22 e voltaram para o século 19, falando de quadrigiz, do analógico. Não se iluda com o uso do celular, da tecnologia, tudo. Depois de você avançar muito, você descobre que tudo isso é uma mídia, é um instrumento, e tem que dominar, né? Mas pode ser também um instrumento de dispersão. Então, conheça essa experiência maravilhosa dos Padres do Coração de Jesus, que da Espanha transbordou graças ao Padre Léo, aqui em Curitiba, na Vila Auer. Conheça simplesmente entrando aí no seu celular agora, na internet, e colocando ali esic.br. Esic.br. Né? E dali você passeia e vai saber que o que o Alexandre falou não é futurologia. Não é. Mas é presença, é proximidade. Não é educação à distância, é educação digital. Educação digital, de extrema qualidade, Padre. Muito bem.
Obrigado a você que nos acompanhou. Padre Reginaldo Manzotti já está lá esperando, aguardando você para continuar conduzindo a uma experiência espiritual, uma experiência de Deus. O programa Rema termina por aqui. Cada semana um entrevistado interessante, abrindo janelas de orientação, de caminho para você e para que você tenha sempre, sempre um lugar aonde você vai chegar. Uma terra prometida. Fique com Deus. Semana que vem a gente volta.